uma vez, era uma vez, era uma vez. Era uma vez, era uma vez, era uma vez. Era uma vez, era uma vez, era uma vez. Era uma vez, era uma Como é a Paula no dia a dia de CEO, de líder? Maravilha, essa pergunta rende quanto tempo a gente tem, né? Umas 3 horas. Olha, eu acho que meu estilo vem evoluindo. E talvez não dê para dizer que eu tenho um estilo, mas eu tenho alguns alicerces importantes, assim. Então, eu tenho uma barra alta, pessoal. A minha barra comigo, ela é alta. Então, eu quero evoluir, eu quero fazer amanhã melhor do que eu fiz hoje. Então, essa minha barra alta é também um alicerce da forma que eu lidero. Então, eu coloco sempre as expectativas, sabe, para o meu time, né? Então, e eu adoro uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia hoje, que é, a gente sabe quais são as necessidades do cliente, e a gente é obcecado pelo cliente, a gente trabalha, né, o que a gente chama de working backwards, né? Working backwards from the customer needs. Então, trabalhando de trás para frente. Se você sabe que você tem que entregar, você trabalha de trás para frente. Então, a gente sempre tem essas conversas muito genuínas e transparentes, né, nos times que eu lidero. Então, a gente sabe que a gente tem que entregar, então vamos trabalhar de trás para frente. O que a gente precisa ser como time para não só entregar, como exceder essas expectativas. Essas conversas transparentes, elas colocam desafios. Às vezes é mais fácil chegar, ou às vezes é mais difícil chegar. Mas quando você coloca esses desafios claramente para esse time que quer cada vez mais ser de alta performance, você tem um rally no time, sabe? Você tem é que nem torcer por um time. Então você tem um rally ali, pô, é lá que a gente quer chegar. E aí a gente ativa a ambição pessoal das pessoas, sabe? Do time. Pô, eu quero fazer parte, eu quero chegar ali, ó, eu quero chegar naquela visão de futuro. Então todo mundo compartilha de uma visão. Isso eu acho muito importante numa liderança eficaz, eficiente, inspiradora. Isso inspira as pessoas a quererem levantar sua barra também. Então, esse é um alicerce do meu estilo de liderança. Acho que outro alicerce do meu estilo de liderança eu sou muito informal. Assim, eu sou zero formal, eu brinco com as pessoas, eu estou sempre próxima. E às vezes as pessoas acham que eu sou menos formal e tal, que a coisa vai passar solta. Então, eu gosto de ser informal, eu gosto de ser próxima do meu time. Eu sou um membro do time, né? Uma pessoa que faz parte do coletivo, do grupo, mas eu cobro. Eu cobro. Se a gente acordou aquilo, então eu vou lá e cobro. Eu não sou micromanager, mas eu cobro e eu tô sempre lembrando as pessoas, ó, se a gente quer chegar aqui e agora a gente não chegou num ponto que vai nos levar até aqui, temos um problema. Vamos sentar, vamos conversar. O que a gente vai fazer diferente, quais são os aprendizados, quais são as ajudas necessárias. Então, eu acho que esse é um outro pilar. Um é a inspiração, o outro é a proximidade com uma barra alta de entrega. E acho que a outra é tratar as pessoas como pessoas. Né? Eu adoro uma frase, te comentei antes, do Fábio Barbosa, que é um executivo super... Tem uma história linda de carreira, que ele fala, puxa, na minha vida profissional inteira eu só tentei contratar profissionais, acontece que junto com o profissional vieram as pessoas. E é isso, no fim do dia você está lidando com as pessoas, né? Quem está por trás da posição de VP, quem está por trás da posição de CX, quem está por trás da posição de analista, é sempre uma pessoa que tem objetivos, ambições, desafios, que tem uma história. Então, acho que tem que ter uma liderança genuinamente preocupada com as pessoas. Mas ainda, entendeu? Cobrando os resultados. Porque, como você disse, se a gente não entrega os resultados, não tem um negócio. Não. Né? O que te moveu a chegar onde você chegou? Eu sempre tive... É uma palavra que as pessoas acham proibida, né? Mas eu sempre tive ambição. Ambição de crescer, ambição de fazer a diferença, né? Vontade de estar no olho do furacão. Então, eu não queria nunca estar num side project. Eu queria estar no olho do furacão. Eu queria aprender o máximo possível das experiências, das posições, das empresas, das culturas que eu participei. Então, assim, isso sempre me moveu, né? É claro que não é uma reta, né? Puxa, tudo
sempre maravilhoso, perfeito. Não é, acho que você tem nãos que você encontra, você tem líderes que te impulsionam, você tem líderes que te desafiam, empresas que combinam, né, que são uma plataforma para você demonstrar em escala seus valores. Então, acho que, mas respondendo a tua pergunta o que mais me motivou a tomar essas decisões foi vontade de aprender, vontade de ter impacto e uma ambição de crescer, de ser o meu melhor, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Tudo que eu passei me fez uma pessoa mais experiente, mais madura do ponto de vista de como lidar com as situações, me fez uma pessoa melhor, não só uma profissional melhor, fez uma mãe melhor. Eu não tenho dúvida, né, para poder falar sobre esses contextos com os meus filhos. Então, é isso, aprender, nunca parar. Um líder que inspira, uma líder que inspira e que traz resultados, tem que estar mostrando sua vulnerabilidade também. E quando você se coloca para ser mentorada por profissionais no seu início de carreira, é lindo. É lindo, porque primeiro que dá uma bugada no sistema, né? Eu lembro da primeira estagiária que eu convidei para ser minha mentora. Ela chegou na reunião, né? Estava bem escrito a reunião, o título da reunião, a expectativa era, né, mentoria para a Paula, né? Não era mentoria da Paula. E essa pessoa, essa jovem profissional chegou e falou assim: Paula, sobre o que você quer fazer? Eu trouxe aqui algumas coisas para a gente discutir, para você fazer perguntas. Eu falei: não, é o contrário. Eu tenho um monte de perguntas para te fazer sobre o que eu quero aprender de você. E isso buga o sistema, sabe? E é muito legal, porque você, do topo da sua posição, se colocar no lugar de aprendizado, primeiro que é genuíno, verdadeiro, se aprende muito com essa nova geração que está chegando no mercado de trabalho. E segundo, que você mostra que você não sabe tudo e você seta um comportamento para todos os outros líderes que é super interessante. Então, você tem que persistir nisso, né? O learn it all, o querer aprender, é o que a gente chama hoje, né, de learn and be curious forever. Sempre. Ser curioso é uma coisa mágica, maravilhosa. Perguntar sobre tudo, estudar um pouquinho sobre tudo, né? Se preocupar no que é importante, fazer o aprofundamento, né? E conhecer profundamente algumas coisas que são importantes para você, para o seu time, é super importante. Então, essa experiência foi incrível. Eu implementei um projeto de mentoria reversa e depois vários líderes adotaram, foi um sucesso. Eu imagino a reação tanto da estagiária, dos estagiários, de caramba, deve ter ficado nervosa pra caramba, não deve ter dormido no dia anterior. Dava para ver a voz embargada, mas eu também estava nervosa. Entendeu? E tá tudo certo, tudo certo. E também o impacto no time, né? Então, se a Paula, que é a CEO, a diretora, enfim, faz isso meio que me obriga a ou mudar de olhar ou fazer alguma coisa pra isso acontecer. É literalmente agir pelo exemplo, né? Eu acho que é isso. Eu acho que hoje a liderança inspiradora é sobre liderar pelo exemplo. E assim, e não tem perfeição, sabe, Bruno? Parece que eu tô aqui falando de tudo dá certo, é tudo perfeito. Não, tem horas que, né, os resultados estão um pouco mais desafiadores, tem horas que não dá para ser tão inspiradora, mas o balanço das coisas não pode se perder. Sabe, e você também tem que aprender com seus erros. Putz, nessa reunião eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Aí você chama a pessoa para conversar, vê como é que ela tá, né? Faz uma contextualizada, ouve feedback também, pede feedback. Isso é maravilhoso. E você continua se desenvolvendo como líder. Eu não sei tudo ainda, eu quero ser uma líder amanhã melhor do que eu sou hoje, sem dúvida nenhuma. Quais foram os desafios que você encontrou e o que você diria para essas meninas, mulheres que estão nesse mercado ou em outros mercados que provavelmente vão passar também por esses desafios? Eu acho que o mercado corporativo todo ainda é muito masculino, né? Mas eu acho que é importante a gente falar que houve grande progresso. Então a gente não pode ficar batendo na mesma tecla que a gente ainda não fez, não teve evolução, que as mulheres não têm vez. Eu acho que o papel da mulher está estabelecido hoje. Mas não foi fácil. E eu acredito que as mulheres vão continuar tendo desafios, né? Se elas se propuserem a ter essas carreiras, e que eu realmente encorajo as mulheres a chegarem aonde elas quiserem, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Foi super duro e eu acho que a gente não tem que parar aqui.
A gente tem que continuar brigando por uma continuidade de representatividade e por inclusão do ponto de vista das mulheres terem as mesmas oportunidades de crescimento na carreira. Eu vivi tantas histórias, Bruno, assim, no começo da minha carreira, né, eu ouvi algumas coisas do tipo, você quer ser gerente? Mas você não tem tempo nem de fazer a unha. Comentários absolutamente fora de contexto, né? Mas eu acho que eu não vejo mais isso. Essa é a boa notícia. Eu não vejo mais isso. Mas eu tenho essa história, tenho uma história de estar esperando para assinar um grande contrato numa das grandes empresas por onde eu passei, não importa qual delas, mas né, de estar com um cliente esperando para assinar um contrato numa sala de reunião e eu ver que a pessoa, né, o alto executivo que tinha que conversar comigo, olhava para dentro da sala, né, via uma mulher jovem, e falava, não pode ser essa pessoa com quem eu vou tratar esse assunto, e depois há um constrangimento, né? E eu sempre lidei com essas coisas sem contemporizar, sabe? Com uma elegância, mas ao mesmo tempo com essa elegância mostrar para a pessoa com quem eu estava passando essa situação que não era cabível, né? Mas de uma maneira muito elegante sempre. Eu acho, para mim sempre funcionou essa maneira elegante de demonstrar que aquilo não era aceitável, né? Então tem essa história, tem uma história numa outra empresa onde eu estava esperando um senior líder, né, que estava visitando a minha operação, e acho que ele não tinha ideia se Paula era um nome feminino, um nome masculino, e essa pessoa se deparou comigo na sala de reuniões e me perguntou, mas a gente está esperando o General Manager? Eu falei, não, a gente não está esperando ninguém, o General Manager sou eu. Mas essas histórias são histórias que só me davam força, sabe? Só me davam a vontade de continuar mostrando que é isso aí, sou eu, você vai ter que lidar comigo. Richard, antes de tudo, o básico. Quem é o Richard e como você chegou a CEO da Revo? Você nasceu CEO? Não, eu nasci um bebê, muito choroso, né? Tudo começou no verão de 1985. Não, brincadeira, não vou tão longe assim, não. Na verdade é o seguinte, eu sou uma pessoa apaixonada por educação, tecnologia e empreendedorismo. Então, eu brinco que a educação entrou na minha vida 15 anos antes de eu nascer, porque o meu avô foi fundador da Estácio. Então, uma das maiores universidades do Brasil. Meu cliente. Meu cliente. Meu também. Caramba! Que hoje faz parte da Edux. Que, na verdade, Edux, Estácio, eles criaram um grupo para comprar outras instituições. Então, Estácio virou Edux e comprou os outros, é isso? Não. Era Estácio, e a Estácio cresceu tanto que saiu comprando. Então, criaram um nome. Aí eles não podiam falar que é Estácio. Uma holding, né? Uma holding, Mas Edux veio da Estácio, é a mesma... A Edux não comprou a Estácio, é o contrário. A Estácio virou Edux, né? Criou a Edux e comprou. Para comprar as outras. Legal. Então, hoje são 17 marcas, 1.300.000 alunos, enfim. Então, eu nasci dentro de uma universidade e morei muito tempo fora, fiquei dos 5 ou 17 anos fora do Brasil, cheguei no Brasil com 17, fui para a área de TI, minha formação é essa, e na Estácio, com 18 anos, fui trabalhar na área de ensino à distância. Então, começo a vida profissional na área de EAD, criando um dos maiores projetos de EAD do Brasil. Bem no comecinho, 2004, 2005, por aí. Eu fico na Estácio até 2009, saí de lá com um projeto com mais de 200.000 alunos à distância, enfim, viajei o Brasil todo implementando. Na época, a gente tinha que fazer via satélite, porque não tinha internet de banda larga. Caraca! Então, já sou, apesar de cara de novinho, já tenho outras dificuldades desse EAD, né? Eu lembro que eu fui para Macapá, fazer EAD lá. O maior link da cidade tinha 500K. Então, aí, enfim, tem muita história aí. Saí da Estácio em 2009, fui fazer mestrado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E lá eu trabalho numa empresa inglesa de ensino corporativo. Tá? Volto para o Brasil, monto a minha própria empresa e essa empresa inglesa vira sócia minha. Então, eu crio uma empresa do zero, usando a experiência da Estácio, usando a experiência da Inglaterra, e começo a entrar no ensino corporativo, treinando funcionários de empresa usando tecnologia. Então, já tinha uma bagagem grande. E aí essa empresa inglesa entra com uma participação minoritária e me ajuda com tecnologia. O pessoal acha assim, você teve investimento de uma empresa. Não teve nenhum dinheiro. Foi muito mais, a gente entra com tecnologia, know-how, tudo mais, tal, e você toca. E aí
toquei, enfim. Eu comecei a empresa em 2012, só que, assim, cara de coragem, com uma pasta embaixo do braço, batendo na porta de empresa, tentando vender treinamento à distância. Aí, 12, 13 anos depois, a gente é uma das maiores desse setor hoje, tem mais de 200 funcionários, empresa 100% remota, e a gente treina as maiores empresas do Brasil, mais de 1, 2 milhões de pessoas por ano, que a gente acaba capacitando dentro da empresa. Quando vocês começaram lá, a Revo, Sim. certo? Você vendia o curso, não a plataforma, não... Corretinho. Era uma produtora de curso online. Então, uma empresa fala, poxa, eu vou lançar um carro. Eu ia lá, filmava o carro, tal, fazia produção, vídeo, curso online, tela, tal. E aí ajudava a empresa a treinar milhares de funcionários. Com o tempo, a gente foi fazendo serviço e investindo em tecnologia. E hoje a gente tem plataforma de ensino à distância para treinar, o LMS, que a gente chama. A gente tem um catálogo de curso, a gente tem ferramentas de IA, tem outras coisas. Hoje, mais ou menos metade de receita é SaaS, metade de receita é serviço. Vocês foram diversificando ao longo do tempo. E os ingleses, uns 3 anos atrás, a gente comprou de volta a parte deles, então não tem mais sociedade com os ingleses. E a empresa, desde que começou, é 100% bootstrap, nunca teve investimentos. Como a gente começou com serviço consegue se pagar, e aí a gente foi usando o lucro para criar os produtos SaaS. Então é isso. Essa é um pouquinho a história. Antes, eu preciso falar, obviamente, né, do elefante branco na sala, que não sou eu estou de roxo hoje, que é sobre felicidade no trabalho, experiência do colaborador. E eu acho que tem que começar pelo raio do home office, que é a grande treta que a gente vê alguns diretores, alguns CEOs, algumas celebridades batendo o pé em que o home office não é incrível, em que o presencial funciona. É maravilhoso. E eu acho que realmente o presencial é maravilhoso para quem tem jatinho, para quem tem helicóptero, para quem não pega ônibus. Mora do lado do trabalho. Exatamente. Vai a pé. É muito fácil aqui em São Paulo. Você é do Rio de Janeiro, certo? Sou do Rio. Só que Rio, mesma coisa. Trânsito muito ruim. Né? Porque, assim, primeira coisa, por que eles falam isso? Tá? 2 motivos. Primeiro, é maldade? Não. Primeira coisa, eles moram do lado do escritório. Imagina o seguinte, você mora, sei lá, em qual cidade? E você vai montar um escritório. Você vai montar um escritório 2 horas da sua casa? Claro que não. Então você monta do lado. Então, eles não têm essa dor de ter que ficar 1 hora, 2 horas no trânsito. Tá? Outra coisa, o CEO, muitas vezes, o empreendedor, ele não está tão próximo do dia a dia. Só que ele tem um problema de confiar no time. Então, o que ele faz? Ele confia pelo olho. Quem está no escritório, quem veio, quem não veio. Tá? Por quê? Porque ele não tem ferramentas de gestão para controlar. É muito mais fácil controlar quando você está lá vendo do que quando você não está vendo. Mas não quer dizer que não funcione. Quer dizer que a pessoa não tem capacidade de gerir pessoas à distância. Então, obviamente, uma coisa que vale a pena sempre falar. Tem negócio que não dá para ser remoto. Você vai fazer uma fábrica de carros. Não tem como. Hospital, restaurante. Tem 1000 coisas que não dá. A gente está tirando esses negócios e falando de negócio que pode. A galera que vai pegar ônibus 2 horas para fazer reunião remota de dentro de um escritório. Tem o que não muita coisa. faz nenhum sentido. Agora, o que eles ignoram, os empreendedores, esses astros aí da internet aí? Eles ignoram o seguinte. Não necessariamente o melhor talento trabalha num raio de 20 km, mora num raio de 20 km do seu escritório. Às vezes o melhor talento está em Maceió, está em Fortaleza, está no Sul, está em outro lugar do Brasil. E o fato de você obrigar as pessoas a irem presencialmente e ser presencial, você se limita a pessoas de um raio de 20, 30 quilômetros do escritório. Então, esse é o primeiro argumento que eu quero qualquer empreendedor que fala que remoto não funciona. Eu falo, então você está limitado a escolher um oceano pequeno, talvez um lago de profissionais, e eu estou aberto no oceano. Então, se eu preciso do melhor programador de inteligência artificial e ele mora em Manaus, ele vai trabalhar comigo, não vai trabalhar com você. Olha como eu consigo ser mais competitivo. Segunda coisa, esse cara que vem, gasta 1 hora, 2 horas, o seu escritório é na Faria Lima, é num lugar caro e tudo mais, almoço é mais caro.
né? O custo de ir para ir e voltar, ele vai ter que se vestir mais. Ele gasta mais dinheiro dele, ou a empresa vai ter que remunerar ele melhor para isso. A gente tem uma política de salário, não importa o local. Tá? Então, se mora em São Paulo ou no interior, é o mesmo salário para aquele cargo. Agora, para São Paulo, é um salário legal, normal, padrão. Agora, para o interior, o cara é rei. Nossa, maravilha. O cara é rei. Um aluguel é 1 milhão de vezes mais barato, a comida é mais barata, a gasolina é mais barata, tudo mais barato. E ele não tem emprego com aquele salário, naquela região. Então, segundo ponto, o meu turnover é menor. A experiência do meu colaborador, né, isso que tá falando, meu turnover é menor. Então, vamos lá. Meu cara consegue ter mais dinheiro no bolso, eu consigo contratar melhores talentos e eu tenho menos turnover. Tá? Qual é o ponto aí que ele ainda vai bater? São 2 pontos que ele ainda vai bater. Gestão e cultura. Né? Gestão, tá bom. Então vamos olhar para a gestão. Como que eu faço gestão das pessoas? Lá na Revo a gente todo mundo tem uma meta diária. Todo dia tem uma meta. Então, todo dia tem uma reunião, 9 da manhã, que é uma daily. Na daily a gente faz 3 perguntas. O que você fez ontem? O que você vai fazer hoje? E está precisando de alguma ajuda. Então, gerente de projeto pergunta, a gente tem 200 pessoas, só que são vários squads, trabalha em formato de squad. Tá? Gerente de projeto tem 8 a 12 pessoas, vai lá vendo o que todo mundo está fazendo nessa reunião. E o cara, 9 da manhã, já sabe que tem que entregar até o final do dia, ele tem aquela meta. No dia seguinte vai ser verificado. Se ele vai sair dali, vai para academia, vai para a praia, tanto faz. O importante é o seguinte, dia seguinte ele entregou ou não entregou. Se ele não entregou, ele vai, obviamente, a gente vai entender o que aconteceu, vai dar feedback, treinar, tal, mas se isso se repetir, ele vai sair. E aí, esse é outro problema que os gestores do presencial não entendem. É que quando o remoto não funciona, você tem que demitir quem não funcionou. Você não pode obrigar todo mundo, punir todo mundo presencial porque meia dúzia não funcionou. Tem que demitir o que não funcionou, até para o resto da empresa ter uma cultura que vê, cara, eu preciso performar. Home office não é férias. Né? Tem que trabalhar. Então, o que acontece? A gente tem um modelo de gestão e tem 1000 outras ferramentas, eu estou simplificando muito, mas tem 1000 outras ferramentas que a gente controla exatamente o que as pessoas estão fazendo de entregas. Eu não tenho software monitorar o olho da pessoa, monitorar clique, monitorar nada. Não. Combinado, 9 da manhã, dia seguinte vai verificar. Obviamente, vai ter outras reuniões, acompanhamento, vai ter várias outras coisas, mas em termos de gestão é isso. E o segundo ponto é cultura. Né? Cultura, a gente tem vários aspectos, cultura é uma palavra ampla. Você tem missão, visão, valores, tá? Tem tudo isso que é importante. Só que no presencial, muitas vezes, são frases bonitas na parede. Geralmente é o que se faz. Então, tá lá, escrito ética, honestidade e tal, e o dono sendo preso na Lava Jato. Pô, não adianta ter só frase bonita. Cultura tem que fazer parte da empresa. E como que se cria essa cultura, né? A cultura, a maioria das vezes, é criada através de rituais. Então, a gente tem vários rituais. A daily é um ritual. Todo dia, 9 da manhã. O que a daily faz, 9 da manhã? O cara tem que estar acordado, o cara tem que estar logado, o cara tem que estar, né, ativo 9 horas da manhã. Se ele vai para a academia depois, não tem problema, mas ele tem que entregar. A gente tem outros rituais. Por exemplo, toda terça-feira a gente tem uma reunião geral da empresa. 9 da manhã. Então, todos os funcionários, 200 pessoas entram na sala, eu estou lá falando com os colaboradores, e qualquer novo colaborador que começa na Revo, ele sempre começa numa terça, 9 da manhã. Imagina, seu primeiro dia de trabalho. Primeira coisa, você e o CEO, com 200 pessoas na sala, perguntando quem você é, seja bem-vindo, perguntando várias coisas da sua história, onde você mora, e vai conhecendo um pouco o colaborador. Então, esse é o primeiro dia de trabalho da pessoa. Nessa reunião, além de apresentar novos colaboradores, a gente fala de novos clientes, produto, projetos, fala de coisas de gestão, de RH, tudo isso. E a gente tem várias outras rotinas. Então, por exemplo, oficina comercial. Toda semana a gente tem um treinamento para o comercial. A gente tem uma rotina que é yoga na cadeira, uma aula de yoga toda quarta-feira, às 17 horas. Tem uma sala lá que é cafezinho virtual, é uma sala de sexta-feira, no final do dia, para falar de tudo menos trabalho. Então, o que acontece? A gente vai criando ferramentas de gestão junto com rotinas
que vão moldando a nossa cultura. Qual é o papel de um líder? Inspirar pessoas para entregar resultados. A frase que eu sempre uso é: o papel do líder é cuidar das pessoas. Sim. Só que eu falo que para entregar resultados, porque é importante falar o seguinte, a coisa de liderança, a analogia que eu faço é a seguinte, é igual uma bicicleta. Tá? Você tem duas rodas na bicicleta. Você tem a roda de trás, que é... Você lembra que toda hora que eu falo assim, são dois pilares, cultura e gestão. Tá? A roda de trás é gestão, é metas, é velocidade. Quanto mais você vai, mais rápido você vai. Então, é entrega, é KPIs, é toda a parte de gestão. A roda da frente é a liderança, é direção, direcionamento. Então, se você tem uma roda de trás indo muito rápido, sem uma roda da frente dando a direção, você vai ter uma árvore. Se você tem uma roda da frente dando a melhor direção, só indo super devagar, você vai tombar. Então, você precisa dos dois. Da roda da frente dando velocidade de tração e a roda da roda atrás dando velocidade de tração e a roda da frente dando direcionamento para guiar a pessoa para o melhor caminho. Então, liderança para mim tem que estar atrelado a resultados. Só que é inspirar pessoas para entregar resultados. Que analogia foda. Uma coisa que eu vejo pouca gente falar é da diferença entre liderança e gestão. E normalmente é a mesma pessoa que faz os dois papéis dentro de uma equipe. A pessoa é líder e gestora. Só que gestão tem muito mais a ver com burocracia, ou seja, dados, metas, performance, números e tudo mais. E liderança muito mais a ver com pessoas. E eu vou adicionar o seu pedaço final da frase, porque eu acho que faz muito mais sentido e com certeza vou colocar o a fonte de onde eu tirei, que é cuidar de pessoas, né? Você falou inspirar, eu uso cuidar de pessoas para gerar resultado, porque cuidar de pessoas dá resultado. No final das contas. E só cuidar de pessoas e não ter resultado... Aí você vira um hospital, né? Você vira uma ONG, você vira né, brother do cara. Não, você não é brother. Você é o líder dele. Você tem que... Né? E às vezes, eu falo inspirar, porque às vezes o inspirar inclui cuidar, mas às vezes você tem que provocar. Você tem que tirar ele da zona de conforto. Você tem que dar um feedback não bem dado, não tão bonitinho. Então, tem uma certa provocação e um certo cuidado. Então, você tem um pouco os dois, que não é... Porque o problema de só cuidar é achar que tem que dar tudo que ele precisa. Não é? E aí, eu acho que o inspirar traz reflete o cuidado melhor. E traz a provocação. Cara, você tem que se mexer. Porque falta também, e aí não dá para botar... é muito fácil culpar o líder, mas falta muito protagonismo na ponta. Falta muito o cara que quer crescer, o cara que quer se desenvolver. Né? Então, tem que ter a pessoa, o liderado, também querendo evoluir. E um bom líder fazendo essa provocação para ele crescer. Então, primeiro, quem é a IBM? E depois, quem é Ulisses fazendo o quê na IBM? Muito bom. Bom, pensa que a IBM é uma empresa de 113 anos. Imagina, uma empresa de 113 anos, como ela sobrevive todo esse tempo, dadas as transformações tecnológicas que a gente viveu. Como você bem disse, começamos com cartões perfurados e hoje a estratégia da IBM é como nós alavancamos o crescimento e renda das empresas com a tecnologia de AI e cloud híbrida. Então, esse é o foco hoje. O cliente chega para a IBM para falar assim, me ajuda a otimizar meus processos, a ser mais produtivo usando AI e cloud híbrida. E o ponto é que tem muita gente que não sabe o que não sabe. Essa é a grande graça e onde a gente também está entrando muito forte dentro de casa para nós sermos os nossos clientes zero, ou seja, nós usamos as nossas próprias tecnologias, para quando o cliente chegar e falar assim, IBM, e aí? Como faz? Como que eu faço isso? Como que você deixa o seu... A gente está falando aqui de suporte do cliente. Como que você automatizou seu suporte ao cliente? Como que você infusionou o AI no todo o processo? Então, a gente está muito forte, e eu fazendo parte da área de back office, que é a área de shared services, de suporte ao time de vendas e de toda a enterprise, a corporação. O objetivo é como que a gente
a gente gosta de falar a palavra drinking our own champagne, né? Beber a nossa própria champanhe, usando as nossas tecnologias para melhorar os nossos processos, porque o cliente também não sabe o que ele não sabe. Então, a IBM, nesses 113 anos, se transformou e hoje está totalmente focada em cloud híbrida e AI para resolver esses problemas que aí estão surgindo, que a gente também nem sabe quais são. Cada vez mais comuns, né? E hoje a sua função lá dentro é líder de... Eu sou líder de talento, cultura, engajamento. Então, pensa que a IBM, eu até estava comentando aqui com o pessoal, a IBM é uma cidade. Se você pensar que nós somos 280 mil pessoas, ela é maior que muita cidade aí do interior ou até nas redondezas aqui. E para você ter esse tamanho, você precisa ter uma força-tarefa, um time de suporte muito grande. Então, nós somos um time de 17 mil pessoas por trás das câmeras. Global, né? Global, isso. Eu estou falando global. Eu sou líder global, eu estou lá no headquarters, como chama? Quartel-General, que é a sede. Isso, a sede, boa. Então, gente, desculpa, eu vou trazer umas palavras em inglês aqui, mas não é para a gente aperta a tecla SAP. De novo, Ulisses mora em Nova York. Eu moro. Então... Faz 10 anos que eu estou fora do Brasil. Eu morei 2 anos nas Filipinas e já faz quase 8 aí que eu estou nos Estados Unidos. Então, essa organização de shared service, que é toda a parte de finanças e operações, ela tem 17 mil pessoas. A minha função hoje, a minha missão é como garantir que os funcionários tenham uma carreira bem-sucedida ou ele tem as habilidades necessárias para esse mercado que está se transformando, para essas tecnologias que estão aparecendo. Então, a gente tem muita gente vindo e falando... Como que eu faço para estar pronto para o ano que vem, caso o chat GPT, né? Não o chat GPT, para o nosso ESC, a IBM, ele tome conta do nosso processo. Enfim, então a minha função é garantir que nós tenhamos um mapa de carreira e de habilidades que estão alinhadas com o futuro da organização, mas também trazendo atividades de engajamento, de cultura, que é o que faz a empresa, né? Tem a famosa frase de que a cultura come a estratégia no café da manhã, e eu acredito muito, estando na parte da cultura, eu definitivamente acredito muito nisso. Como liderar times, ponto de interrogação, ainda mais um time tão grande como o seu. Então, eu vou parar para fazer um coach famoso, como tarará, tarará, tarará. Como faz isso? Não que eu goste dele, tá? É só pela piada. Sim, não. Mas eu quero só quebrar um mito antes de tudo, porque eu escuto muitos mentorados dizendo: Ulisses, eu não nasci líder. E liderança é algo super treinável. O único pré-requisito é você gostar de pessoas. Você tem que gostar de pessoas e encontrá-las onde elas estão. Né? Eu estou traduzindo isso direto do inglês para o português. Como assim? Você nunca vai engajar alguém se você não entender quais são as dores delas e o que as motivam. Então, numa liderança, você nunca vai ser tão bem sucedido ou chegar na sua alta performance se antes você não estar disponível para entender o que move cada um. Até como uma questão de qual é o seu sonho pessoal? Você quer viajar para Disney? Você está trabalhando para quê? Você quer ir para Disney? Você quer comprar um carro? Como que eu posso te ajudar a realizar esse sonho? Você tem que tratar a pessoa como pessoa. Já passamos a época que a gente tratava pessoas como braços, como linha de produção. Hoje as pessoas têm que ser tratadas como pessoas. Então, não é... Pode ser que eu esteja banalizando, mas não é difícil. É simplesmente você estar aberto para entender cada um. Bom, dito isso, você entendeu o que move cada um, porque cada um tem um mover diferente. Aí é o momento de você conectar o que a pessoa move com o que move a organização.
eles têm que entender que um conecta com o outro. Um alinhamento de cultura, né? Exatamente. É a cultura pessoal, os valores pessoais, os princípios, como eles conectam com o grande. E você tem que vender. O líder é um vendedor de ideias. Se o líder não vender as ideias, o time não compra. Você pode abrir o call lá, eu faço muito call global. Se a pessoa não está toda ali atenta, é porque ela não está comprada na ideia. E você, como líder, você precisa ter essa sensibilidade de entender. Essa ideia é a ideia da empresa, né? A ideia é o Exatamente. propósito da empresa que ela faz, né? Exatamente. Qual que é o propósito? Como que... E aí você tem que ir sentindo. O dia do líder, ele é resultados, pessoas e processos. Você tem que chegar no seu dia e falar assim, quais são os nossos resultados? Como as pessoas estão se comportando para atingir esse resultado? Como estão os nossos processos para otimizar aquele resultado? Então, o dia do líder é orientado por essas 3 pilares. E aí, se o comportamento está... Por exemplo, recentemente meu time estava meio brocochô e não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu via que o call estava meio para baixo. Comecei a ir individualmente. Você está sentindo que o pessoal está... Ah, tal. Por quê? Porque eu dei uma super tarefa e eu não fiquei checando como que estava o humor das pessoas. E elas estavam se... Só que se eu não tivesse aquela sensibilidade de ver naquele momento, talvez viraria o tal do burnout que agora tá muito na moda. Uhum. Mas em resumo, Bruno, o dia do líder é orientado por pessoa, o comportamento das pessoas, resultados e processos, mas antes disso você tem que fazer a lição de casa, que é entender o que move suas pessoas. E mobilizar sempre para aquele propósito. Então, eu tenho umas rotinas assim, semanais e quinzenais com o meu time. Toda segunda-feira a gente se reúne. Como que tá os nossos objetivos? Alguma coisa que está impedindo o progresso? Estamos animados? Qual que vai ser o nosso Big Bet da semana? Cada um passa o seu Big Bet da semana. Então, quando você cria essas rotinas, essas cerimônias, as pessoas se sentem donas do negócio. Elas querem... É como você sabe que você vai falar mal do seu filho, você fala, não, do meu filho, você não fala mal. É a mesma coisa, quando eles estão engajados, você vai falar mal da empresa, você fala, não. Você pode falar da sua, você pode falar para mim, mas da empresa você não fala. Então, Cara, o líder, ele precisa ter sensibilidade também, não é só educação formal, mas entender que hoje em dia as estatísticas estão muito evidentes quanto a isso, que 90% das pessoas contratadas por suas habilidades técnicas, elas são demitidas pela sua comportamento, pela sua habilidades atitude. comportamentais, né? Então, eu sou muito do grupo contrate por atitude e ensine a técnica. Já fui cancelado, já falaram, então vem ensinar um engenheiro de software. Esse não é o ponto. Claro que com relação às áreas mais técnicas, mas se eu tenho uma área administrativa, se eu tenho uma área que eu consigo ensinar a pessoa num tempo, eu estou seguindo essa linha. A liderança, ela tem que ser justa e corretiva também. Então, já tive histórias de a pessoa era mais ou menos... Sabe quando aquela pessoa, ela trabalha no quiet quitting, assim, fazendo o básico? E aí eu cheguei para essa funcionária uma vez, tive uma conversa séria, colocamos num plano de melhoramento, não atingiu, e aí eu tive que mandar embora. Só que no dia anterior eu não dormi, porque por mais que eu tenha todos os fatos na mão, é difícil você mandar alguém embora. Claro. Mas eu fiz, porque era o que era certo, era o que era justo. Na liderança você precisa fazer o que é justo, não é um concurso de popularidade. 3 meses depois ela me liga agradecendo, porque ela tinha achado o emprego da vida dela. Então, às vezes, o que imediatamente pode ser uma notícia ruim, um mal-estar, ela pode se tornar uma ótima... Então,
liderança, eu gosto de falar assim, aquilo que te tá deixando de mal-estar, que você acha que a reação vai ser negativa, fique bem consigo mesmo se aquilo que você está fazendo é o certo. Se é o certo, vai dar certo. Digital. O nômade digital, além de ter flexibilidade, liberdade de ganhar em dólar, ele prioriza mobilidade. Ele quer ter experiências em diversos lugares diferentes. O Global Worker, pela minha experiência e por pesquisas que foram feitas, é um profissional que está no Brasil ou no seu próprio país, seja um outro país da América Latina, Colômbia, Chile, porque ele valoriza a proximidade com a família, com os amigos e valoriza especialmente ganharem numa moeda forte, dólar ou euro, por exemplo, e ter o custo de vida de alguma cidade brasileira, que pode ser uma cidade grande, ou pode ser, inclusive, muitos profissionais vivem em cidades menores ou até no interior. O que faz essa pessoa não ser mais um qualquer um? Existem alguns pré-requisitos, eu sou super transparente em relação a isso. Eu vejo que tem profissionais que trabalham com programação, estão há 1 ano, 2 anos, trabalhando de uma forma remota e quer ensinar outras pessoas a trabalhar e dizem, não precisa ter inglês. Sabe esse tipo de... Não, você consegue mudar para outro país sem inglês. Não é bem assim. Eu sou super transparente pela minha experiência, pela minha prática. Então, eu diria que existem as habilidades hard, como eu prefiro dizer, as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais, né, que o mercado chama de soft, mas de soft não tem nada, eu brinco. Então, as habilidades técnicas, além de você dominar a sua área de formação, pode ser variada, formado em psicologia, em ciência da computação, direito. A graduação cada vez conta menos nessa construção de carreira. É muito mais as habilidades e experiências que você tem. Então, além de você dominar a sua área de atuação, você tem que dominar um idioma estrangeiro, que é o idioma internacional de negócios, que é inglês. Agora, é fluente? Eu brinco que nem eu, trabalhando há 15 anos, eu não me considero fluente. Eu chamo de ter inglês funcional. Você tem que ter um inglês suficiente para aquela posição que você está almejando. E aí tem posições que você se coloca muito mais, você se expõe muito mais ao estrangeiro. Por exemplo, uma posição de vendas. Você tem que estar toda hora falando com o cliente lá de fora, por exemplo. Agora, uma posição que você fica mais nos bastidores e só respondendo e-mail, uma coisa mais assim, você não precisa ter um inglês tão bom. Então, eu diria que, de primeira para você, eu diria que de habilidades técnicas é você ser bom na sua área, né? E também ter conhecimento de inglês. Se você tiver um terceiro idioma e se esse terceiro idioma for o espanhol, você tem o que o mercado brinca de a tríplice coroa, que é dominar a sua área de atuação, ter inglês e ter espanhol. Por que espanhol é bom? Porque com isso você faz do Brasil o hub para o resto da América Latina. Então você consegue ser contratado por uma empresa estrangeira e não só conseguir se comunicar com o seu time lá de fora, e aí o lá de fora não é só Estados Unidos. Concorda? Se você tem um francês ou um alemão, o inglês vai ser o denominador comum. Mas você também tem condição do Brasil administrar outras operações em países latinos, como Colômbia, México, etc. Então, hoje, se eu fosse jovem e dar uma dica assim, super importante, eu diria que é idioma e nessa sequência, inglês e espanhol. O mercado de trabalho no Brasil ainda é um mercado do empregador. Ele manda. Diferente do mercado americano, onde o mercado é do empregado. Claro que isso aí muda de acordo com a economia, de acordo com o momento, mas, em geral, até pelo verbo, né, a forma de você se colocar de frente a um emprego, uma coisa é aplicar, outra coisa é pedir. Então, eu não sou ainda tão otimista para a gente falar de mercado, no sentido de pegar uma amostragem tão grande e dizer, o mercado de trabalho, as empresas brasileiras estão ameaçadas por conta desses profissionais. Ainda é uma minoria que tem essa qualificação. Então, a gente falou aqui de um pré-requisito de hard skill, de técnica, que é o inglês. Segundo o British Council, de 3 a 5% de pessoas no Brasil falam inglês. Então, pensando pelo lado da empresa, depende. Depende se essa empresa está... Quais são os profissionais que essa empresa quer atrair ou reter?
se forem profissionais, se a gente está falando de profissionais que podem se sentir atraídos e tem interesse por eles lá fora, certamente essa empresa precisa rever suas políticas, alguns conceitos, porque ela vai começar a perder. E eu vi, a gente recrutou profissionais que estavam empregados em algumas empresas brasileiras, que, se eu te falar o nome, empresas boas. Mas quando você apresenta um pacote desse, de você ter flexibilidade, liberdade e ainda a possibilidade de futuramente poder provar a vida lá fora, que a gente falou que o Global Worker não é nômade digital, mas nada impede que ele, tendo um aceite do chefe dele, do reporte dele direto, que ele vá provar a vida em outros países. Então é muito difícil para essas empresas concorrerem com essas empresas globais contratantes. Mas o mercado como um todo, que foi a sua pergunta, eu acho que o mercado, infelizmente, ainda é muito... O empregador é quem dita as regras no Brasil. E minha proposta é um pouco, usando um termo da moda, empoderar os empregados e candidatos para que esse jogo fique um pouco mais equalizado. Como que você prevê o futuro com a IA? Bom, primeiro vamos falar dessa palavrinha que está todo mundo confundindo um pouco, que é o que é prompt. Pessoal, prompt é você saber fazer a pergunta. Quer dizer, não tem nenhum mistério, porque isso você aprende simplesmente fazendo as perguntas, e mesmo assim, se você fizer a pergunta errada, pela resposta que você recebe, você logo entende que é fácil mudar aquilo. Você então, errou. Não se preocupem, vou fazer um curso de prompt e tal. Não precisa. Aos poucos você vai entendendo, assim como você perguntava ao professor uma dúvida que você tinha, aos poucos você foi aprendendo a perguntar de uma forma correta, tá? Então, vamos acabar com essa mística que estão dando essa palavrinha que você falou, Maravilha. que é prompt. Maravilhoso. Segundo ponto é o que vai acontecer com a gente, engenheiros, médicos, advogados e tal. Bom, eu acho que a primeira consequência, assim, prática mesmo, vai ser a redução das horas de trabalho. E aí, você sabe que eu estou com 81 anos e eu continuo trabalhando das 8 até as 18, até às vezes 22 horas, porque a vida sem trabalho é monótona. Então, para isso, isso me preocupa muito. Se falar para mim assim, olha, agora você vai trabalhar só das 10 às 16, né, o resto do tempo você pode ir ao clube. Bom, vamos ver se a gente arruma aí bastante esporte para fazer. Mas, sem dúvida que a IA, ela vai afetar as profissões. Ela vai afetar a profissão do engenheiro, do advogado, do médico, do técnico, do programador. O programador, pessoal, eu tenho hoje 15 programadores lá na RPFlex. Eu cheguei e falei, pessoal, se prepara, porque eles mesmos já estão começando a usar a IA para fazer, chegar lá, não precisa mais programar, né, código. Eles escrevem o que o programa deve fazer, jogam para a IA desenvolve o programa. Até ontem eu fiz um curso de IA, mais um, e a pergunta que eu fiz para o professor foi curiosa. Eu falei assim, a IA está desenvolvendo os programas lá na RPFlex com um problema. Ela está sofisticando muito os programas. Sai tudo muito bonitinho e tal. Só que isso consome tempo e às vezes até um custo maior lá no computador. Não dá para a gente pedir para ela ser mais simples. Para ver onde a gente chegou. Quer dizer, então, realmente, a IA, ela está impressionante. Ela já existe há muito tempo. Mas essa evolução que ela teve nos últimos 2, 3 anos é que fez isso. Exato. O Netas, na verdade, é um movimento que eu criei. A sigla Netas significa o N de natureza, o E de esporte e educação, o T de trabalho, o A de amor e o S de saúde. Eu considero que nós, seres humanos, devemos focar nessas 5 coisas, 5 ou 6, né? Porque tem natureza, educação, esporte, trabalho, amor e saúde. E viver a vida, e ser feliz. Então, esse movimento Netas, ele, basicamente, o que eu faço?
curiosamente, o meu maior cliente, sabe quem é? São crianças. Quer dizer, quando ela faz aniversário, eu ofereço uma série de atividades esportivas. Então, eu dou medalha e faço desde corrida, jogo de bola ao cesto, vôlei. Organizo esportes na festa das crianças. Então, comecei a fazer isso e aí nasceu a empresa Netas, que até hoje eu tenho uma pessoa que é o Fábio também, que também está impulsionando a empresa e ele faz outros tipos de palestras também. Enfim, o Netas é um movimento envolvendo essas 5 coisas que a palavra Netas significa, que é qualidade de vida. E aí eu criei os 10 princípios. E aí nesse livro aqui... Nesse livro tem aí. Então esse livro tem os 10 princípios e eu comento, né? Trabalho, fazer dele um lazer, um prazer, amar a família e os amigos, estudar, manter-se sempre bem informado. São 10 princípios de qualidade de vida. Eu não quero substituir os 10 princípios, os 10 mandamentos da Igreja Católica, mas quero que as pessoas... Você lembra dos 10? Você lembra dos 10 princípios? Princípios, sim. Então vamos lá. Bom, mas deixa Claro. aqui ficar mais fácil. Então, os 10 princípios do Netas são, primeiro, atividade física, todos os dias. Né? A gente precisa fazer esporte, porque a saúde, o nosso corpo, precisa disso. Então, todo dia ao meio-dia, em vez de almoçar, vai fazer uma aulinha de ginástica, vai fazer um esporte. Segundo, alimentação equilibrada e orgânica. E aí, evidentemente, que envolve também não ficar bebendo cerveja, álcool e comida que não é boa para a saúde. Terceiro, dormir o suficiente para sentir-se descansado. É muito importante dormir. Pelo menos 6, 7, 8 horas por dia. Quarto, trabalho. Fazer dele um lazer, um prazer. Chega para o teu chefe e fala, pô, posso ficar até as 10 hoje? Deixa, vai, só hoje. Eu chegar às 6 da manhã. Quinto, ler, estudar, estar sempre bem informado. Seja CDF. Na escola, chega com a medalhinha lá de primeiro lugar, segundo lugar. Estude. Porque você sabe que você só tem prazer em estudar quando você estuda bastante. Porque aí você começa a entender. Senão, você não vai gostar. Espiritualidade, viver a própria. Eu sou filho de... Meus pais eram judeus. Meu pai chegou no Brasil e virou católico. É uma coisa até que até hoje eu não entendi. Mas, enfim, toda a minha família é judaica, até minha irmã virou judaica. E eu continuo católico. Eu acho que esse negócio de religião é muito complicado. Então, vamos ter só espiritualidade. Ou só não. Vamos acreditar em alguma coisa. O próximo isso é importante, amar a família e os amigos. Os amantes não. Deixa para depois essa história. Inimigos, jamais temos. Olha, eu já tive inimigo, ninguém evita isso. Mas olha, umas 2 ou 3 vezes eu realmente liguei para o meu inimigo. Tem até um que é bem... chamava Armando. O cara virou meu inimigo. Um motivo. Liguei para ele e falei, Armando, quero ser seu amigo de novo. Ele falou, porra, não enche o saco. Mas virou meu amigo. Virou seu amigo, tá ótimo. Converteu o inimigo em amigo, tá certo. Exatamente. Esse é o 9. Agir com ousadia, calma e persistência. Então, pessoal, o dia todo você tem que pensar assim, pô, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Entendeu? Agir, fazer alguma coisa. Não fica parado. Não reclama que os outros estão fazendo e que você não pode fazer porque o outro já fez melhor que você. Vai lá e faça. E o 10º, esse já... Bom, enfim, cumprir as metas estabelecidas. Então, eu tenho um caderno... não está aqui como um princípio, mas faça um diário. O diário meu está na minha mala. Você pôr agora lá no meu carro, na minha mala está meu diário. Então, eu tenho diário desde os 22 anos. Então, o Anderson agora está escrevendo um livro sobre a minha vida. É uma moleza. Ele pega meus diários, lê e escreve.
E é legal porque eu escrevo realmente o diário assim que a coisa acontece. Então eu vou sair daqui, vou entrar no meu carro, vou pegar meu diário e vou escrever. Hoje eu fiz uma entrevista aqui e tal. O Bruno é muito legal, gente Foi boa. muito legal, gente boa. Falei isso, falei. É isso. Então, pessoal, quando você faz um diário, você registrou o que você fez. Então você não esquece. Era uma vez, era